Olá, boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós nessa tarde. Que o Senhor venha estar na nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E o sangue de Jesus nos cubra desde o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de toda seta maligna e de toda potestade maligna, que não venha cegar a nossa visão, fazer que nós venha, como se diz, parar, né? Colocando um impedimento em cada um de nós, para que nós não venha ficar paralisado, mas que nós venha andar e avançar na presença de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, e graças a Deus, a paz do Senhor para todos. Que o Senhor venha estar me conduzindo nessa live, mais uma vez, né? Que só Ele mesmo, pela infinita misericórdia, pode me capacitar. Porque eu não tenho sabedoria, eu não vou ser hipócrita de dizer, eu sou sábia, eu não. Eu não sou sábia, mas também não sou tola, tá? Eu não sou tão sábia e também não sou tola, mas eu permito que o Senhor me conduza, porque eu sei que o caminho dele é reto, é perfeito, é maravilhoso. Nós que não sabemos pedir ao Senhor e entregar a Ele o controle da nossa vida, que eu falo controle, né, da nossa... Nós somos um carro na mão do Senhor. Entrega o volante para Ele, para que Ele venha direcionar o teu caminho, te tirar do mau caminho, porque muitas pessoas estão se perdendo, achando que estão se encontrando. E não é bem assim que o Senhor tem me revelado. O Senhor tem me revelado quantos estão perdendo o tempo no engano e não querem ouvir, não querem acreditar. Que muitas das vezes temer ao Senhor é ser sábio, é sabedoria, temer ao Senhor. Muitos de nós olhamos para o Senhor como, né, muitas das vezes nós achamos que Ele é o papaizinho, o bonzinho, mas a palavra dele diz que Ele é um fogo consumidor. Nós que andamos no engano, nós que às vezes queremos desviar do caminho dele, quando vê Ele vai dar uma puxada, que é aquela puxada que você tem que entrar na presença e fazer a vontade dele de todas as maneiras, querendo ou não. O Senhor não deixa que nós nos perdemos. Esse tempo, aqueles que estão sendo separados como trigo, esses estão nas mãos do Senhor o tempo todo. Todos nós temos uma linha, né? Eu não queria falar sobre isso, mas já que o Senhor está me dando essa direção, vamos lá, né? Quando vocês pegam uma pipa, né? Que às vezes o Senhor ele usa através de um sonho das minhas filhas para a hora que eu sento aqui ele dá a direção, porque ela pediu a direção para mim e eu não sabia dar, mas agora o Senhor me coloca nessa direção para dizer o que significa aqueles que o Senhor tem separado. É uma separação, né? Que o Senhor está separando. Então, cada um de nós temos uma linha. Como quando você pega a pipa, você coloca nela e você vai no carretel soltando, né? Você vai deixando a pipa subir, 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 subir. Se alguém não cortá-la, ela vai continuar no alto, né? E muitos têm permitido que as suas pipas sejam cortadas. E elas estão caindo. Porque em vez delas continuarem a ser aquela criança, elas se tornaram adultas. Olha, meu Pai, vocês não têm noção do que o Senhor está revelando. Então, quando ela se torna, né, ela está amadurecida, então é como uma criança. Uma criança, ela faz a pipa ali, a alegria dela é pegar as varetinhas. Eu já fiz pipa, né, quando eu era criança, até eu gostava de fazer pipa.
Só não conseguia pôr ela para voar. Nunca consegui. Isso eu deixava para meus irmãos. Então, quer dizer, eu não conseguia colocar ela no ar. Mas tem muitos meninos que eles capricham tanto, né? Faz aquelas rabiola, coloca, capricha naquelas pipas, faz aquelas pipas lindas. Eu lembro que eu também já vendi pipa, né? Quando eu tinha minha lojinha, foi uma febre, só que eu não vendia aquelas linha envenenada, não. Nunca vendi linha com cerol, tá? Era honesta. Mas eu pegava, né? Comprava, molecada, eu vendia muita pipa. E eu via aquela molecadinha, hoje eu nem sei, né? Hoje já devem estar até casados, porque isso foi em 2009. Em 2009. Que foi a fase da minha vida, da minha lojinha. E ali eu falo, via tantos meninos indo buscar aquelas pipas. Hoje eu posso olhar para eles, quando eu vejo eles, né, menores. Hoje já são homens. Hoje já são homens. Muitos já devem ter até se casado. Só que eu não posso tirar o foco da pipa. Então a pipa, ela, quando nós oramos, né? Nós estamos na presença do Senhor, nós devemos ser como uma criança. A mesma coisa, quando nós somos criança, nós não temos maldade, nós não temos, nós somos puros. A criança é pura. É pura. Então, ali você briga com o teu amiguinho, no outro dia você já tá conversando. Ali você apanhou às vezes, né? Porque hoje ninguém pode apanhar, mas muito na minha época apanhava e já tava no outro dia brincando. Nem parecia, né? Então, o que seria isso? A pureza. Porque muitos de nós, as nossas lágrimas, o nosso choro, ele dura uma noite. Hoje, às vezes, você tá caída, tá entristecido, tá entristecida, só que pode ter certeza, amanhã será um novo dia. Será um novo dia, você vai estar sorrindo, você vai estar caminhando alegre. E voltando, é para uma criança, porque tem muitas pessoas que ainda há uma criança dentro delas. E essa pipa, quando ela permanece no ar, é o controle do Senhor, né? Que somos nós, que continuamos com esse coração de criança, não guardando maldade, não guardando as mágoas e todos os desafios que nós temos passado nessa vida. Porque tudo não passa de uma lição. É uma lição que o Senhor nos dá para que nós prossiga no amadurecimento espiritual, mas nunca deixa a criança que existe dentro de você morrer. Nunca deixa que aquela criança que está soltando a pipa, que mesmo que aquela pipa foi cortada, ela caiu, ela novamente ela vai emendar a linha ali, ela vai voltar a soltar. Alguém pode tirar a pipa dela, né? Porque às vezes tem aqueles, os amigos acabam, perdeu, e eles pegam, aí vai lá, faz outra, e ninguém guarda mágoa, ninguém guarda raiva, ninguém guarda ódio, porque uma criança, se ela vive a liberdade de brincar, ela nunca vai criar maldade dentro do coração, porque ela vai continuar brincando no meio dos amigos, no meio da molecadinha. Então, muitas vezes, tem muitas pessoas que estão criando os seus filhos dentro de uma caixa. Dentro de uma caixa. Não estão permitindo que eles andem. Não estão permitindo que eles conheçam a verdadeira, como que eu posso colocar, que o Senhor está me mostrando, a alegria de ser criança. Tem muitos que não estão vivendo. Não estão tendo o privilégio de ser permitido eles serem criança e brincarem, soltarem pipa, jogar bolinha de gude,
brincar de pega-pega, de pé, esconde, de arabassuri, alamanai, de esconde-esconde, brincando, aquelas brincadeiras tão inocentes que muitos de nós tivemos na nossa infância. Muitas crianças estão presas numa tela de um celular o tempo todo jogando. Estão ficando viciadas, estão adoecendo, porque elas já estão tendo depressão, elas já estão sendo deprimidas pelo mesa malabassuri alamanai, e muitos não estão entendendo que essas crianças, elas estão adoecendo pela bassuri alamanai, por arabashuri alamanai, pelo tempo que elas passam na frente de uma tela. Porque às vezes é mais fácil você deixar seu filho brincando num celular do que você vendo ele correr, porque muitos de nós temos medo, né? Mas a criança tem que ser observada. Você não pode colocar ela dentro de uma caixinha de vidro e deixar ela ali. Ela tem que aprender a cair, se machucar, se levantar, porque elas não vão ter estrutura. Que geração vai ser essa? Que olha que o Senhor está me levando, gente. Vocês não têm noção, minha filha só perguntou que ela teve um sonho com uma criança soltando pipa. E eu não consegui explicar para ela o que significava. Essa criança é as crianças que estão ficando trancadas dentro de casa, presas numa tela de celular. Elas não vivem, elas não brincam, elas não correm, elas não caem. Para que ela saiba que elas caindo, depois elas vão se machucar, mas vai cicatrizar. Essas crianças não vão ter estrutura. Elas não têm estrutura. Elas não têm estrutura nenhuma. Elas não são capazes de enfrentar o que está por vir. Muitos de nós olhamos para a nossa infância, tem pessoas que traz marcas de infância. De infância, porque elas acham que elas sofreram muito. Você não sofreu, você aprendeu. Cair, levantar, curar suas feridas e prevalecer de pé. Sim, cada um de nós que tivemos uma vida difícil na nossa infância, hoje nós temos uma maturidade. Não é qualquer coisa que nos derruba. Não é qualquer coisa que nos faz parar. Porque nós sabemos que cair, todo mundo cai. Mas que nós também conseguimos nos levantar, curar nossas feridas e seguir em frente. Muito é mimimi, é muito status, é muita mentira, é muito engano, é muita crueldade, é muita maldade, porque enquanto eles crescem, arabassuri alamanai, ou arabashuri alamanai, eu vou dizer algo aqui que aconteceu comigo, porque o Senhor está revelando o profundo e o escondido de algo. Deixa eu tirar o som para não atrapalhar minha live. Eu lembro que vocês hoje é o celular, mas na época da minha filha era a televisão. Um computador também, né? Só que eu tinha o computador no quarto, a minha filha com 3 anos, 2 anos para 3 aninhos, ela ia lá, eu não ensinei ela a ligar o computador, eu não ensinei. Ela pegava, quando veio ela estava no computador. E às vezes eu estava lavando roupa, estava estendendo roupa, eu estava fazendo alguma coisa e eu estava com a outra que era um bebê, cuidando, então eu não observava muito.
Eu não observava ali. E aí eu vi ela sentada, sabe quando nós não nos ligamos no perigo que estaria correndo? E eu largava o computador desligado da tomada. Ela ligava, ela entrava e ela entrava para desenhar no computador. Aí um dia eu parei e falei, como que você entrou aí? Ela falou assim, 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 e me explicou. Mas eu não te ensinei. A mamãe, mas eu sei. E até eu lembro que ela tinha desenhado uma árvore no computador com 3 anos. Ela desenhou uma árvore com frutos no computador. Ela era uma criança. Uma criança. Eu acho que ela não tinha 3 anos ainda. Até aí eu tirei foto. Só que se essa foto ela tá num pendrive. Se eu conseguir qualquer hora colocar ele e restaurar, eu vou postar. Se eu achar, porque esse pendrive, a minha outra menina um dia pegou, ela estava com 6 anos, e ela pegou o pendrive, eu tirei da mão dela e coloquei dentro do bolso da minha calça e coloquei para lavar. Apagou muitas coisas desse pendrive. Então, se tiver, eu vou colocar. Então, o que o Senhor me faz lembrar? O Senhor me faz lembrar que eu não dava atenção para minha filha. Eu estava muito mais preocupada em fazer o meu serviço, fazer as minhas tarefas. Claro, 2 crianças pequenas, uma perto da outra, não é fácil. Só que eu não tinha tempo ali de olhar para alguma coisa, nem olhar para mim, porque eu tinha que cuidar. Porque o filho, ele é cuidado. Nós temos que ter zelo. Porque não é ter filho e largar de qualquer jeito, crescer de qualquer maneira, como era antigamente. Antigamente era assim. Por quê? Tinham muitos filhos. E eles não tinham tempo de ficar cuidando de filho. Pode ver, a maioria das crianças, os adultos daquela época são duros. Porque elas não tinham amor, carinho de pai e mãe. Né? Elas tinham que apresentar, como se diz, aprender na dureza. Muitos, eu lembro que a Arabassuri Alamanai, que eu escuto história da minha família, né, que hoje diminuiu bem, mas da minha tia, ou até da minha mãe, que com 6 anos, 4 anos, ia apanhar café. Que eu lembro que a minha avó, eu tô lembrando, o senhor tá me fazendo, eu tô entrando dentro do fundo do baú do tempo. E a minha mãe fala que a minha avó levava a minha mãe junto para apanhar café e largava, né, ela ali deitadinha. E também a minha mãe aprendeu com a minha avó a levar o meu irmão, que eu lembro que a minha mãe contou uma história do meu irmão que é mais novo do que eu, que ela levou ele ela foi apanhar café, ela levou ele. E se ela não olha, uma cobra tinha picado o meu irmão. Porque levar, né? Então, quer dizer, antigamente as crianças cresciam vendo seus pais nas lavouras, trabalhando. Eles já cresciam sabendo que eles tinham que trabalhar, que eles já tinham que buscar o sustento, porque a vida não era fácil para todo mundo. Só que hoje, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Veremos juntos aonde que o Senhor está levando esse meu raciocínio. Porque é através do Espírito Santo. Eu estou tomada, como todos os dias. Hoje nós vemos filhos que precisam ser estudados. Naquela época, o Senhor mandou eu voltar. Naquela época, muitos não tinham estudo. Muitos não tinham estudo, mas a maioria tinha sabedoria para administrar, porque a maioria que tem muitos que recebem herança hoje foi daquele povo analfabeto, que trabalhando sol a sol conquistou terras e terras para deixar para uma geração
corrupta, que eles não tiveram estudo, mas investiram no estudo dos seus filhos, que se tornaram homens estudados, letrados, trazendo um entendimento, um conhecimento maligno. Porque quem busca sabedoria, busca uma sabedoria divina, não tem corrupção, não se corrompe. E aquele povo não tinha estudo, mas eles tinham sabedoria divina, que eles plantavam, eles colhiam. Só que eles queriam ser, na época eles falavam letrado, né? Eles queriam ter o conhecimento das letras, eles queriam ter o conhecimento para poder ler, mas eles não sabiam. Se você pegar uma pessoa bem humilde, uma pessoa ainda que estão já se beirando os seus 100 anos, né? 80, 90 anos, eles falam, tudo que os pais buscavam é um conhecimento de um estudo. Mas não tinha. Eles eram felizes e não sabiam, né? Porque a sabedoria divina era melhor do que o conhecimento, desse conhecimento que levou a maioria à sua própria destruição. Aonde a corrupção tomou conta do caráter humano. E hoje nós vemos filhos estudando, nós querendo que eles cresçam, que eles venham ter uma posição de um estudo, um bom emprego, um bom cargo. Muitos até conseguem, mas outros, eles conseguem e desviam do próprio caminho. Daquele sonho de uma mãe faxineira, de uma mãe que trabalhou lavando roupa, de uma mãe que foi empregada doméstica, de uma mãe que sofreu preconceito, mas ela conseguiu dar para o seu filho o estudo que ela não teve, o diploma que ela não conseguiu, apostando no filho, entregando para o filho tudo o que ela colheu, porque ela é uma pessoa, uma mulher sábia, ela é uma mulher honesta, ela é uma mulher humilde. E esse filho tem o estudo, tem as letras, tem o diploma, tem tudo. Só que não se esqueça dos conselhos de sua mãe. Não esqueça tudo que você aprendeu na humildade, na sinceridade e na lealdade, lealdade, me perdoa que eu não estou conseguindo falar essa palavra, lealdade, que a sua mãe carregou a vida dela toda sendo honesta. Porque a corrupção, ela destrói o caráter. Ela entra por uma portinha devagarzinho e você não consegue enxergar. Mas quando vir os pratos, porque pratos virão para as suas mãos. O Senhor está falando com alguém aqui. E alguém que tem uma formação acadêmica. É uma pessoa que tem uma formação. Essa pessoa, ela já é formada. E essa pessoa vem de uma família muito humilde, que a sua mãe investiu muito alto em você. Mas seja um menino sábio. Guarda a sabedoria de sua mãe. Leva ela dentro do seu coração, como um escudo, para que você não se corrompa. Você aprendeu o certo e o errado. Na faculdade, você conheceu a profundidade do mau caratismo. E de todos, como se inicia numa corrupção humana. Porque a tua faculdade, você conheceu tudo que é certo e que é errado.
Só que você continua guardando os princípios de sua mãe. Não perca ela. Não perca os princípios da sabedoria de tua mãe, que essa te levará alto. Que o Senhor está separando pessoas que não se corrompeu. Pessoas que chegaram, mas continua carregando a humildade, a simplicidade e carregando tudo que foi colocado dentro de uma maletinha, dentro de uma pastinha, guardado dentro de você, todo o teu sonho. Não se corrompa, não se venda, desvie dos pratos que estão tentando te entregar. Continua na direção que você tem ido e que Deus te conduza. Mas não desvie os teus pés da sabedoria de sua mãe. É dela. Pense nela. Lembre dela, que ela não corrompeu o caráter dela para que você subisse. Está entregue, Senhor. Muito bonito isso. Às vezes o Senhor fala na profundidade com alguém. Espero que essa pessoa esteja ou assistindo ou vá assistir essa live. Porque eu não estou entregando para qualquer um, não. É para alguém muito especial. Tá? Como se diz, eu nem imaginaria que eu estaria aqui, né? Falando sobre isso. O Senhor me deu a palavra que está em Timóteo. 1 Timóteo 2. Eu gosto muito, sabe? Das direção do Senhor através dessa palavra em Timóteo, em João, em Pedro, em todas. Só que eu estava comentando ontem, né? Com a minha filha, a gente conversa, porque nós duas ficamos muito tempo juntas, depois que ela vem da escola. E eu estava falando para ela, nossa, eu leio, só que eu não guardo nada na minha mente. Nada. Porque são livros curtos e eu já li várias vezes. Principalmente, eu gosto muito de ler, porque quando eu vou viajar alguma coisa, eu fico muito tensa no meio do trânsito, né? Eu acho E eu vou lendo a Bíblia. Eu começo a ler a Bíblia. Então você vai pegando, depende do tempo da viagem, você tá lendo ali. E quantas vezes você lê o livro? Quantas vezes? Eu li várias vezes, mas eu esqueço, a minha cabecinha é cabeça de vento. É cabecinha de vento. Eu não guardo. É a mesma coisa. Ontem eu postei novamente o vídeo do dia 28 de maio, porque eu não tinha lembrança, assim. Eu sabia que Deus tinha entregado algo. Aquele dia eu estava muito cansada, porque eu não tinha dormido realmente à noite. E eu tinha pegado um compromisso que eu prometia fazer a faxina na casa do Dudu. E eu fui. Eu tinha chegado, eu fiquei o tempo todo só trabalhando mesmo, faxina mesmo. E aquela faxina pesada, eu cheguei, eu ia tomar um banho, não deu tempo de eu tomar banho. Eu só coloquei uma outra roupa e para gravar o vídeo e o Senhor me usou. Aí ontem eu comecei a lembrar, falei assim, mas o Senhor tinha dado algo. Aí foi aonde que eu coloquei o vídeo que eu postei. O Senhor, de um jeito, ele me entregou. Só que eu não sabia explicar. Porque a visão, quando você está tendo uma visão, a visão, ela te coloca, primeiramente, o Senhor me colocou um deserto na minha visão. Primeiro, eu tirando a visão da madrugada, eu tô falando na hora da live. Eu estava no meio de um lugar que eu via deserto, e de repente eu via aquelas cabanas, né? Eu vou falar isso porque a tenda, aquelas tendas armadas. Dali a pouco eu via soldado entrando e saindo. Eu lembro, gente, perfeitamente daquela visão. E foi, se vocês for ver
aquela visão tem várias direções sobre tudo que está acontecendo. Eu não assisti, eu só assisti um pedaço, eu vi que era e postei. Porque eu não quero ficar guardando em mim, né, para mim, eu quero entregar, porque senão eu vou começar a me preocupar. Então eu não quero ficar preocupada, eu quero entregar o que o Senhor me direciona a cada dia. Mas se vocês analisam, em todos até eu vou baixar outros vídeos, a partir daquele dia, para ver as direções que o Senhor tem dado, o Senhor tem falado. É nós que não estamos observando. Porque se for ver hoje, se eu vou, antes de eu ler a palavra, quando eu, do sonho, né, na parte que eu estava, que eu vi aquelas brigas, que eu estava num salão de beleza, que eu estava arrumando. Se vocês for ver, através do raciocínio de hoje, do meu raciocínio, é claro que o Espírito Santo tem me conduzir, mas porque a lembrança está aqui, fixa. Tudo é o que nós vivemos. Muitas das vezes nós estamos atrás do nosso momento, está estourando uma guerra e nós estamos fingindo que nós não estamos vendo. Porque a mídia não está falando tanto. Passa um vídeo, mas nós sabemos que está acontecendo muitas coisas que estão sendo abafadas. Que isso, o que é? A hora que vem como a pandemia. Porque a pandemia já estava acontecendo em outros países. E o Brasil, estava ignorando tudo, né? Porque eles ignoram. Para quê? Para que as pessoas não entrem em desespero, ou seja mesmo, porque a hora que descobrir tudo, muita gente já morreram, porque tem doenças também que estão se esparramando, né? Tem muitas doenças que está um contágio, que não está sendo falado, ficam aí usando de brincadeirinha, usando para que as pessoas não fiquem. Olha, um raciocínio, ok? Se vocês for ver, presta atenção nos jornais policiais, eles estão pegando, olha se é normal o que nós estamos vendo acontecer. Eles estão pegando casos, né? Casos de assassinato que não acham resposta. Peraí, só existe um assassinato, dois, né? Dois para ser revelado, e os outros? Quantas coisas, parou, não tem, só tem dois, só morreu, foi 2 vidas que foi ceifada. Como se diz, só vai ficar em torno daquilo ali, que é a mesma coisa dos bebês reborn. Tem coisas por trás. Peraí, o Brasil tá parado? O que eles estão tentando fingir ou esconder que tá acontecendo? A hora que acontecer, vai pegar todo mundo de surpresa e não vai ter para onde ir. Porque do mesmo jeito é viver só numa coisa, eles não mudam. Cadê as reportagens? Tá acontecendo um monte de coisa. Será que tá acontecendo só um caso isolado que é de manhã, é na hora do almoço, é de noite? E se você deixar, vai para o final de semana também. Só vai falar sobre uma coisa. Fica um mês inteiro falando de uma coisa só. Porque tem coisa que eles estão escondendo da população, do povo e da nossa nação. Tem coisa escondida. Tem coisa por baixo do tapete aí que eles não querem que nós saibamos. Só que a hora que vir à tona, como que vai estar todo mundo? Vai ter médico? Vai ter hospital? Vai ter medicamento? Vai ter alimento? Será que vai estar tudo controladinho? Quem que sofre? É a população. Deus avisa de um jeito, às vezes,
que nós não conseguimos explicar, porque nós vamos pela direção que Deus nos dá. Essa guerra, ela vai fazer muito estrago. Já está tendo os estragos em todos os lugares onde está havendo guerra. O que é para nós fazermos? Olhar para o céu. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Será que nós todos estamos buscando nos montes? Ou estamos buscando andar despercebido com essa fita, sabe? Ali, ó, rodando e não saindo do lugar. Isso é querer que nós não enxerguem a verdade. Ficam mais espertos em tudo. Ontem, até eu nem esperava isso agora, ter que dar esse alerta, mas ontem eu vi também uma outra pessoa, uma moça, ela estava alertando, vocês estão dormindo, porque a maioria está dormindo. O inimigo está usando de tudo quanto é maneira nos fazer prisioneiro de algo que nos agrada. Sabe? Aquilo que mais te chama a tua atenção, aquilo que mais te agrada. É claro, enquanto você está ali perdendo tempo, você está ficando despercebida. Os acontecimentos, tudo vai acontecendo ao teu redor, você não está vendo nada. Porque tenta falar com um tolo, vocês que têm um conhecimento e crê e acredita na Arabassúria Lamanai, em tudo que o Senhor está fazendo sobre a terra, porque isso é uma justiça que foi já entregue o ano passado, que o Senhor estava descendo com a espada dele na terra para fazer justiça em todos os lugares. Então, bem, muitos não acreditam, muitos duvidam. Isso se chama tolo. Aquele que não quer conhecer o conhecimento divino é um tolo. Porque pessoas que estão andando, buscando um conhecimento divino, estão passando por muitas lutas, estão passando por momento estreito, para poder chegar num conhecimento, porque está pensando que é dado a sabedoria, o conhecimento, os dons divinos, é dado de qualquer maneira? Ah, tem que ter sacrifício. Todos nós temos que temos que nos sacrificar para que o Senhor revele o profundo e o escondido. Só Ele pode nos mostrar aqueles que estão na luz e os que estão em trevas. Só Ele pode nos mostrar. Por isso que todos nós devemos clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor sem cessar, para que o Senhor venha nos trazer resposta, para que nós venha entender o que está acontecendo, porque senão vão que ficar, como diz, vai todo mundo ser pego de calça curta, né? Sabe aquela calça no meio da canela ali, dobrada, enrolada? Então eu vou para a palavra, porque a palavra do Senhor em 1 Timóteo 2, devemos fazer orações por todos os homens. Então nós não devemos orar por um só, por todos. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador. Como seria? Nós devemos pegar essa palavra
em 2 Timóteo, 1 Timóteo 2, e meditar nela. O que o Senhor está esperando que nós venha ser mudado, que nós venha realmente ter uma vida de piedade, né? Que nós venhamos ter uma vida quieta, sossegada, em toda piedade, honestidade e principalmente sermos gratos. Porque a gratidão é nós agradecer pelo que ainda nós não recebemos. A gratidão, ela vem antes de receber. Porque isso é bom, agradável diante de Deus nosso Senhor. Porque muitos de nós queremos receber, mas nós vivemos em murmurações. Muitos de nós vivemos em murmurações, nós murmuramos. Nós em todo tempo queremos resposta imediata, queremos rapidez em tudo. Porque é impaciência que nós vamos obter tudo que nós necessitamos, mas nós não podemos deixar de orar e fazer o que a palavra nos diz e nos direciona, porque nós devemos orar, né, por todos, interceder em ações de graça por todos os homens, porque muitos deles não sabem o que fazem. Eles não sabem, porque eu falo, o efeito dominó, novamente o Senhor falando, o efeito dominó está sobre nós. É o efeito dominó que vai derrubar muitas pessoas. Muitas pessoas vão cair. Não só em parte de política, em parte de ministério, em parte administrativo, em parte de empresa. O Senhor tá me direcionando. Em todas as áreas, todas serão afetadas. Todas serão afetadas. Todas as áreas. Se nós não buscar o socorro mais rápido que nós pudermos. Porque essa palavra eu não escolhi, foi o Senhor que deu, para que nós venha. Ele está pedindo, Ele está nos chamando, Ele está nos direcionando. Clama a mim, busca-me em todos os teus caminhos. Converta-se dos teus caminhos pecaminosos. É hora de busca. Se nós queremos viver e vencer essas batalhas, está na hora de ouvir o que Deus está falando. E não esperar que tudo aconteça para depois... eu não gosto disso. Eu não gosto. Quando eu tenho que dizer assim, eu avisei, o Senhor me usou para entregar, mas ninguém acreditou. É horrível ouvir isso, né? Eu não gosto. Eu não gosto de falar. Porque eu preciso obedecer. E muitas das pessoas não estão obedecendo. Porque ainda está caindo dinheiro na conta. Porque ainda está tendo dinheiro para gastar com os seus deleites. Está tendo dinheiro para gastar em tudo. E a hora que faltar? E a hora que faltar, gente? Vai entrar em desespero. Porque vai faltar combustível, vai faltar alimento, vai faltar tudo que vocês não têm dado graças. Porque chega no supermercado, vai em um, tá mais caro, vai no outro, acha mais barato. Só que imaginou entrar dentro do supermercado e não ter mercadoria? Já imaginaram? Já pensaram que o Senhor está avisando? Antes que isso aconteça, voltem para os meus caminhos. Larga o caminho tortuoso do engano. Volta para a presença. Caia com o joelho e a cara no pó. Busca sem cessar.
orando, buscando, porque o Senhor vai cuidar de todos que estão voltando para os seus caminhos. Deixa os ímpios, deixa o caminho dos ímpios tortuosos, que eles vão colher o plantio deles. Porque aqueles que voltam para o caminho do Senhor não será tocado. O Senhor vai sustentar com as próprias mãos, como ele sustentou a Arabassúria Alamanai, o povo no Arabassúria Alamanai, Alabassúria Alamanai, o povo no deserto. O povo do Senhor não passará necessidade de nada, porque o Senhor suprirá tudo. Mas os ímpios perecerão e padecerão, porque não querem encontrar o conhecimento, não querem se dobrar na presença do Senhor e se humilhar, parar de acreditar em engano, em mentira, em idolatria. Alabassuri alamanai, rica alabassuri anai, ergmica alabassuia. Yeshua está falando, o Senhor está mandando eu entregar, e eu estou entregando. Não desvie do caminho, para de andar pelo engano, pela mentira, são tudo rato. Os ratos comem e roem qualquer porcaria, qualquer coisa. Eles estão sempre no meio do esgoto, no meio de todos os lugares, comendo, corroendo o que eles podem. Coloca o rato dentro de uma caixa e vai colocando ali, eles vão só aumentando. Vai aumentando, as ratazanas vai aumentando. Sabe o que eu tô vendo? Sério mesmo. Eu estou vendo ratos e estou vendo palha. Sabe aqueles filhinhos, aquela coisa, não é bem dizer palha de milho, mas é tipo umas tirinhas, que eu não sei, às vezes eles colocam dentro de caixas, sabe, para proteger alguma mercadoria, e eles precisam, é tipo um papel, né, um negócio ali. Eu tô vendo vários, eu tô vendo uma caixa cheia, eu tô vendo cheia desses papelzinhos, sei lá o que é uns fiozinhos, que é tipo, corta, né, passa numa máquina, que corta e vai fazendo aquelas fitinhas, aí eles colocam, porque às vezes coloca um vidro de cristal, às vezes coloca algo muito precioso ali dentro, então precisa ser protegido para não quebrar, né? E o Senhor está me mostrando isso. E ratos, e ratos, e ratos. E eu vou falar o quê? Eu entrego. Eu não posso guardar para mim. Eu tenho que entregar. Talvez vai acontecer algo que vocês não estão nem pensando, imaginando, que é as ratazanas, que é os covil dos ratos, que estão corroendo o que eles podem. Eles estão corroendo. Enquanto nós ficamos sentados, observando, porque aí eu tô me vendo sentada, que nem eu tô aqui na mesa, mas é como eu tivesse, o Senhor me faz eu ir além. Eu tô sentada e eu tô vendo aquela caixa. Aqui não tem nenhuma caixa. Essa caixa com aquelas tirinhas, né? Ali eu vejo a caixa de papelão e por mais que seja, tem um ninho de rato. Só que aí o Senhor me mostra outra caixa que não tem, mas isso vai depender de nós, porque nós ficamos observando, deixando tudo ser corroído, tudo ser destruído, e tá tudo bem. Se nós descer no olaria, renovar, né? Que o Senhor venha renovar todos os vasos que deram uma trincada, que deram, né? Os vasos trincaram.
Os vasos estão trincados, muitos estão faltando pedaços. Mas chegou o tempo, desce, porque olha, tem que descer na olaria, tem que ser refeito, e através da nossa oração, porque é a oração que vai mudar essa nação. O Senhor está levantando nós para que nós venha adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, dando graças. O que nós vamos orar e pedir? Senhor, faça a tua vontade. Nós temos vários pedidos, mas Senhor, faça a tua vontade, porque nós não sabemos pedir. Quando nós pedimos, nós temos muitas das vezes nós nem chegamos a obter, né? Porque às vezes o pedido que nós estamos fazendo ali, ele não tem propósito. Ele não vai levar nós a lugar nenhum. Então o Senhor nem ouve essas orações. Agora, quando nós estamos agradecendo e pedindo a Ele que faça a vontade dEle, que nós não aceitamos essa situação, que nós clamamos, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ô Senhor, tem misericórdia desse povo. Senhor, tem misericórdia dessa nação. Senhor, tem misericórdia de todos que estão andando como se tivesse, sabe, dando soco um no outro, brigando um com o outro. Se não adianta briga, não adianta discussões, não adianta guerras. O que tem que ter é paz no coração, é a humildade que toda essa palavra nos entrega, que nós venha ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Quando nós aceitamos o pouco que nós temos, e nós damos graça ao Senhor sem querer o muito, porque o muito leva à perdição, o muito é a ganância que cega todo ser humano. E o Senhor vai mais além aqui no 4, 1 Timóteo 2, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha que a palavra do Senhor. O Senhor entrega a vontade dele, é o que ele espera de todos os homens. Porque há um só Deus, há um só mediador, entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Aqui eu tô até sentindo que não é para mim continuar o Espírito Santo, que é só até o 5, que seja feita a vontade do Senhor. Que o Senhor, ele vem através dessa palavra. Eu vou repetir todas elas. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Orando, né? Em vigilância total. Pelos reis, por todos que estão em miniência, por todos os homens do governo, por todos os homens que estão, né, em batalha, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, para que o Senhor venha trazer a paz, que o Senhor venha gerar paz. Senhor, eu oro através dessa palavra que o Senhor me entrega, meu Senhor. Arabassúria, Lamanai, pela Arabassúria, em 1 Timóteo 2, eu venho orar que o Senhor venha fazer com que essa palavra seja testificada e derramada sobre todos os homens, sobre toda essa terra, sobre todas as nações. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, que nos ensina, que nos capacita a cada dia mais,
a buscar no Senhor um conhecimento e um discernimento para que nós aprenda a orar, para que nós venha buscar no Senhor as respostas que só o Senhor pode nos entregar, mas que todas essas palavras que estão nesse capítulo, nesses versículos, que é do 1 ao 5, que mais vai além no 3, porque isto é bom, é agradável diante do Senhor, Deus nosso Salvador, Jesus Cristo, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas que Jesus Cristo venha entrar em cada coração, porque só Jesus pode trabalhar na vida de alguém. Só Jesus pode entrar, por mais que ele é educado, ele bata na porta, mas que ele batendo nessa porta, aquele que estiver com o coração, né, que esteja voltado pela verdade, que não anda num caminho desonesto e nem por um caminho de engano, que o Senhor possa habitar dentro desse coração, que o Senhor possa transformar essas nações, que o Senhor possa mudar toda a sentença, que todo o juízo do Senhor que está sendo derramado sobre a terra, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que o Senhor venha, Jesus, intermediar no meio desses homens poderosos, esses homens, Senhor, que estão à frente de todo o governo, que estão à frente de todas as batalhas, que esses homens, Senhor, que o Senhor, Alabassura, Alamanai, tem contemplado o coração de todos eles, o Senhor tem esquadrinhado os seus pensamentos e todas as suas vaidades, tudo aquilo, Senhor, que não vem de ti, que nesse momento de oração, Senhor, venha repreender esse espírito devorador, esse espírito enganoso que está devorando, Senhor, toda a nossa nação com a sua ganância, com os seus arabassuri alamanai, que tem entrado dentro desses corações para corrompê-los, para arabassuri alamanai, para levá-lo eles ao engano, para tirar a vida deles, para ceifá-la, para arabassuri alamanai, para calabassuri alamanai, para corroer tudo aquilo que todos eles um dia, com inocência, quiseram entrar para a política, para entrar para o governo e fazer a diferença na nação, porque muitos deles entraram com o objetivo de fazer que todos vivessem bem, que todos tivesse paz, que todo colhesse o melhor que essa terra poderia produzir, mas veio o engano, veio a mentira, veio a ganância, veio a corrupção, veio todo aquilo que os corromperam, levando ele a uma administração devoradora, que devora tudo o que tem entregado essa terra nos seus impostos, em tudo que o Senhor tem nos mostrado. A corrupção está sendo tão grande em todos os lugares, homens querendo guardar tesouros, guardar, Senhor, ouro, prata, todas as pedras preciosas e todo o dinheiro que o Senhor me faz ver nessa visão, que estão, como se diz, tem um cofre que o Senhor me faz ver, um cofre que ele está todo cheio de dinheiro, ele tem muito, tem os maços, um em cima do outro, que está quase soltando para fora, dentro desse lugar, desse cofre. São dinheiro que estão ganhando, arabassura alamanai, que estão guardando um cofre, que aí o Senhor me mostra,
futuramente todo enferrujado, porque por enquanto esse cofre ele tá novo, esse cofre ele tem uma segurança muito, uma trava enorme, eu consigo ver entrar, ver a porta desse cofre, eu consigo ver dentro desse cofre, esse cofre ele é todo prateado, ele é todo ele é todo prateado, ele tem uma resistência, a porta é muito grossa, só que o Senhor me faz ver outra porta toda enferrujada, toda corroída pelo ferrugem, que não adianta guardar riqueza nenhuma, porque a própria ferrugem vai corroer e vai destruir. Aí eu vejo essas mesmas notas todas esfarelando assim, tá os maços, sabe aqueles maços que a gente vê que é colocado dentro de maleta e tem alguma coisa, que uma fitinha presa, prende aqui, o Senhor me faz ver. Aqueles maços de dinheiro, todos separados, né? Porque deve ter muitos em cada montinho, aí eles estão todos corroídos dos lados, sabe? Dos lados, desse lado aqui que eu tô vendo, ele tem um pouco mais, ele é mais corroído. Do outro lado, ele tá todo comido. E dentro desse cofre, enferrujado. O que vai adiantar? E aí o Senhor agora, que arabassúria lamanai, arabassúria, oreguiar de micalabassúria, eu consigo ver um túmulo. Eu consigo ver um túmulo aberto e os ossos dentro desse túmulo. Olha o que o Senhor está me mostrando. Quer dizer que não adianta guardarem tantos tesouros, tanto dinheiro, tanta ganância, porque dentro do túmulo só vai ficar os seus ossos. É isso que o Senhor está falando para que todos ouçam esse vídeo e entenda que o Senhor está falando há tempo de vocês mudarem os pensamentos, de vocês voltarem para o primeiro amor, buscando no Senhor, sabe, a honestidade e largando todo esse caminho de corrupção e de engano que vocês têm vivido, se prendendo em tesouro, em riqueza que não cabe dentro de um túmulo. Aquele que tem ouvido, ouça. Aquele que quer mudar, muda. Aquele que quer buscar na Rabassúria Lamanai a mudança, se santifique. Busca a visão divina. Busca no Senhor o conhecimento divino, com uma sabedoria divina que o Senhor tem colocado para todos que têm buscado. Só que para isso vocês têm que dar o primeiro passo, para isso vocês têm que orar, para isso vocês têm que vigiar. E não deixa que uma palavra como essa venha a ser esquecida, porque o Senhor não está dando essa palavra para ser jogada ao vento e ela morrer, mas guarda dentro do coração, muda os pensamentos, porque o Senhor, a justiça dele sobre essa nação, sobre toda essa terra, vai ser concretizada. O Senhor vai limpar. Só que tem pessoas que têm que sair do meio da corrupção e do engano. Não pode continuar porque fulano se deu bem. Fulano se deu bem até onde Deus permitiu. Porque agora vai vir o tempo que eles não vão conseguir mais. Porque a justiça do Senhor vai ser derramada sobre toda a terra. E não ficará pedra sobre pedra, e principalmente eu não entrei para ver nenhum cofre, sabe? Aquele cofre bem bonito que eu acho que é de inox, né? De inox. E depois eu vejo aquele todo corroído pelo ferrugem. Então, saiba que o Senhor, ele estabelece sobre todos nós a própria palavra dele, que não é vinda de homens, é vinda direto do alto céus, pelo Senhor.
para que vocês tenham um conhecimento e um discernimento para discernir o caráter de cada um, porque o Senhor está dizendo os vossos caráter, e que não se anda na pastoria lamanai, no caminho da corrupção e nem do engano. Desvia o caminho, desvia, volta para o caminho, ele é estreito, mas esse leva sempre à salvação e à eternidade. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos. Eu deixo aqui esse vídeo gravado, vou colocar data para que vocês entendam. O Senhor está falando. Eu não estou perdendo meu tempo à toa aqui não. Vocês não têm noção que é sentir a presença do Senhor. Eu sinto a presença. Vocês não têm ideia, porque quem não conhece a profundidade do Senhor é porque não se entrega. Se entregam para que vocês venham conhecer o direcionamento dele. E nunca vai julgar um pregador ou uma pessoa que está sendo usada para trazer a direção da verdade e não do engano. Que o Senhor venha conduzir cada um de vocês para esse caminho reto da honestidade, para que nós venhamos orar um pelos outros, mas que nós venhamos guardar dentro do nosso coração a palavra que edifica, que é a palavra verdade. A verdade é aquela que nós devemos edificar cada dia, porque quanto mais verdadeiros, mais o inimigo se afasta de nós, porque ele não acha brecha, porque o inimigo, ele entra pelo engano, uma palavra de mentirinha, que não tem nada a ver, é por aí. Aí outros vêm e faz uma coisa errada, ele fez, eu também vou fazer. Ele fala, não conta, você já está se compactuando com o que o outro está fazendo de errado, e aí você vai se contaminando. Então não se corrompa e nem se contamine. Ande na honestidade e na verdade. Às vezes tem muitas pessoas que vão perder muitas coisas. Só que antes perder muitas coisas e andar na honestidade do que ficar guardando tesouros que no túmulo não vai caber. Amém? Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo abençoe cada um de vocês. Pela glória, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ficam na paz. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Amém?